Há dias em que o silêncio pesa e a alma se curva sob o peso da rotina. No meio da correria, muitos tentam manter o sorriso, mas por dentro sentem-se esgotados. Existe uma alegria que não depende de estabilidade. Ela floresce mesmo em meio à dor. Foi em uma cela, cercado por correntes, que Paulo escreveu sobre essa alegria, inabalável, real e eterna. A mensagem ainda ecoa. Em tempos instáveis, existe uma força que sustenta e transforma. Esse é um tempo de silêncio, de descoberta e de uma alegria que permanece. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 10. E assim nós vamos ler a última porção da carta de Paulo aos Filipenses, encerrando assim a nossa série Alegria Inabalável. E hoje vamos falar sobre a alegria inabalável que nos fortalece. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Encontraram? Vamos ler o texto? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me ajudaram, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, principalmente os que estão no palácio de César. Verso 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse período que estivemos morando aqui no livro de Filipenses durante essas semanas, desde o mês passado. Temos meditado, temos nos aprofundado nesse livro tão lindo da Tua Palavra, desse livro tão importante para a fé cristã, desse livro tão edificante para nós, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, por essas palavras. Muito obrigado, a Deus, pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado pela edificação que recebemos durante todos esses meses aqui nesta igreja, através da Tua Palavra. Nós te agradecemos e pedimos, continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Abaixa um pouquinho o fundo aí, querido. Irmãos, a alegria inabalável não depende da circunstância. Nós falamos isso aqui repetidas vezes, várias vezes na série de mensagens. E vou tirar, não, preciso do óculos. Estou adaptando ainda. Isso é uma máxima para nós quando
se fala de alegria inabalável. O apóstolo Paulo, durante todo o livro, vai fazendo essa mensagem, reforçando essa mensagem: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos, e alegrai-vos, e alegrai-vos. E a gente sabe a situação do apóstolo Paulo nessa carta, quando ele escreve essa carta preso. E aí, lendo algumas coisas sobre essa situação do apóstolo Paulo, eu vi uma analogia bem interessante da pessoa deste homem. E essa analogia é a seguinte: ele diz que o apóstolo Paulo não era um termômetro, o apóstolo Paulo era um termostato. Você sabe a diferença de termômetro para termostato? O termômetro, quando você está com febre, você coloca ele debaixo do seu braço ou na boca, e ele vai alterar, e vai medir a temperatura, e ele vai alterando para cima ou para baixo, de acordo com a sua temperatura. O termostato não. O termostato, ele equilibra a temperatura do ambiente. Automaticamente, conforme o ambiente fica mais quente, ele regula para refrescar. Ou se fica mais frio, ele regula para esquentar. E essa analogia serve para nós também, no sentido de que o termômetro, ele vai se adaptando às circunstâncias. E o termostato, ele não muda. Pelo contrário, as circunstâncias fazem com que ele se mantenha. E o apóstolo Paulo era esse homem que, em vez de ter altos e baixos espirituais, de acordo com as mudanças das situações, ele aprendeu a viver contente, apesar delas. Ele não era uma vítima das oscilações, mas um vitorioso sobre elas. E esse homem, a vida desse homem nos ensinou e continua nos inspirando a sermos pessoas que vivem uma alegria inabalável. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Quando nós vimos aqui a série, nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 4, e os temas foram variados. Alegria inabalável na oração e na comunhão, no sofrimento, em servir como Cristo, na obediência, na jornada da fé, uma alegria inabalável que produz paz, e hoje, uma alegria inabalável que nos fortalece. Não sei se você, quando nós lemos aqui o texto, tudo posso naquele que me fortalece, talvez seja o texto mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da Bíblia. Talvez você já viu no para-choque de um caminhão, talvez você já viu escrito numa camiseta, talvez você já viu sendo declarado aí em alguns lugares, como uma palavra de fé. Mas nós vamos entrar a fundo nesse texto para você entender o contexto disso tudo, porque o apóstolo Paulo utiliza então essa expressão: tudo posso naquele que me fortalece. E vamos sair encerrando essa série de mensagens, ainda mais inspirados por esse homem tão precioso para nós, para a nossa fé. O apóstolo Paulo, então, terminando a sua carta, ele encerra, como ele encerra algumas das suas cartas, agradecendo as pessoas que o ajudaram, agradecendo a igreja, citando nomes de pessoas. É um homem assim que tinha esse coração pastoral, esse coração de cuidado, de zelo, conhecia as pessoas pelo nome, e falava nas suas cartas com amor, com saudade dessas pessoas, que ajudaram, que contribuíram com ele no Evangelho. E o encerramento aqui de Filipenses é um encerramento de gratidão. Um encerramento mostrando a sua alegria em fazer parte desse corpo, dessa família. Ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Quando ele fala isso, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato que vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O apóstolo Paulo, como a gente sabe, estava preso. O evangelho naquele tempo já estava sendo perseguido. As pessoas, os cristãos, estavam sendo perseguidos, mortos, presos.
Então, qualquer um que se apoiasse, se compadecesse de uma pessoa dessa, poderia correr perigo de vida. Então, alguns ficaram limitados em ajudar o apóstolo Paulo na sua prisão. E ele diz aqui no final para os filipenses que agora ele estava se alegrando. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. E ele diz novamente, né, nesse momento: alegro-me grandemente no Senhor. Por quê? Porque vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. E aí, ele mostra quão difícil era a ajuda para chegar até nele. Porque, irmãos, uma questão quando a gente fala de cadeia naquele tempo, não é a cadeia que nós temos hoje, onde o preso recebe a refeição feita por nutricionista, tem ali todo um amparo psicológico, tem todo um amparo também até para sua família. Não, naquele tempo o preso, a única função da cadeia ali era manter ele preso. O resto, as pessoas a sua família tinha que ajudar, os seus amigos tinham que ajudar a ele se alimentar e tudo mais. E chegar para o apóstolo Paulo ajuda diante de um homem perseguido, era como se muitos fossem decretados também para a prisão, para a morte. Então eles tinham medo. Então o apóstolo Paulo passou por muita necessidade ali dentro daquela prisão. O apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis em toda a sua jornada de fé. Nós vemos ele sofrendo naufrágios, nós vemos esse homem pregando o evangelho e depois sendo açoitado. Nós vemos ele sofrendo pelo evangelho. E está aí uma questão: sofrer por algo que transcende, por algo que é maior. Aí eu abro um parênteses para dizer para nós não gostamos de sofrer. Nós, claro, para nossa sobrevivência, sofrer é algo que nós não escolhemos. Você não vai falar: hoje eu escolho sofrer. Não, é normal que nós fujamos disso. A questão é que nós não estamos isentos disso. Todos nós vamos experimentar o sofrimento, o abatimento, a tristeza. Todos nós. O evangelho não nos exime disso. Estar em Jesus não nos exime do sofrimento, não nos exime da dor, não nos exime da doença e até da morte. O evangelho, a palavra de Deus, Jesus dizendo que no mundo nós teríamos aflições. A palavra de Deus nos lembra uma realidade que muitas vezes quando nós passamos, nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está nisso tudo? Quando o sofrimento vem, quando o abatimento vem, você começa a questionar se o Senhor está nisso, se o Senhor está sobre a sua vida, se o Senhor existe. Irmãos, queridos, independente da dor, independente da aflição, o Senhor, Ele permanece, Ele ainda está vivo, Ele ainda é real, amém? Então, quando para um cristão, para alguém amadurecer, se nós não passarmos muitas vezes pelo fogo, pela prova, como dizem, talvez nós nunca vamos amadurecer. Talvez, desde pequeno, quando os pais tentam super proteger os filhos, eles crescem, vão crescer crianças mimizentas, como a gente costuma dizer, adultos mimizentos. Pense você fala 1000 vezes para o seu filho pequenininho: não bote o dedo na tomada, mas ele vai e bota, e você fica ali tirando, até que chega um dia ele bota e dá um grito, depois ele vai botar o dedo lá de novo? Não vai. Então aquela dor, aquele trauma serviu para amadurecê-lo, para ele olhar e falar: ali não. Assim é conosco. As dores, as lutas,
as perseguições, os abatimentos, as doenças, tudo vem para o nosso bem. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso não é ser masoquista, isso não é pegar um chicote e falar, então deixa eu sofrer aqui. Não, não é sobre isso. Mas pare e pense um pouquinho. Pense na última vez que você sofreu. Na última vez que você passou por algo que te machucou. Talvez foi ontem. Talvez foi semana passada. Talvez você está passando por uma situação agora. E você não entende isso agora. Você se põe a questionar agora. Mas olhe para trás e veja as lutas que você já enfrentou. E você consegue olhar o tanto que você aprendeu. O tanto que essas lutas foram didáticas. O tanto que elas forjaram você. Foi assim comigo, é assim com a gente. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Então, nós estamos assistindo uma geração de pessoas muito superficiais, muito imaturas, com uma fé também imatura. Com uma fé que eu preciso que me deem, eu preciso que o Senhor me dê, senão eu não fico bem. Eu preciso da bênção, senão eu vou desistir da fé. Eu preciso de coisas, eu preciso que o Senhor me dê tudo, porque senão, eu não vou servir o Senhor não. Assim não, está difícil demais. E a gente sabe que não é assim, querido. Tudo posso naquele que me fortalece, que a gente usa como um jargão. Nós vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, porque olha o que ele diz no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso aqui é a chave para a gente entender o versículo 13, ele diz, toda e qualquer circunstância. Ele continua dizendo, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Olha aqui, o apóstolo Paulo tinha muito. O apóstolo Paulo foi um homem pomposo para a sua época. O Saulo ali, um homem que antes de conhecer Jesus, tinha uma vida pomposa, ele sabia o que era viver com muito, e agora ele sabe o que é viver com pouco. Agora eu quero te falar um negócio, querido, olha aqui para mim, viver com muito e continuar sendo fiel ao Senhor, talvez seja mais difícil do que viver com pouco e continuar fiel a Ele. Viver com muito pode ser um desafio para muita gente. Tem gente que fala assim, eu quero um carro, porque tendo um carro, eu vou para a igreja, vou encher de gente. Vou buscar todo mundo para ir para a igreja, aleluia. Ore por mim, porque eu quero um carro. Aí o camarada ganha o carro, o que ele faz? Some da presença de Deus. A vontade de orar, Senhor, tira o carro. Isso é apenas uma analogia, mas você entendeu que ter muito, às vezes pode te afastar muito da presença do Senhor. Porque quando nós estamos passando por lutas, por necessidades, a primeira coisa que a gente lembra é de Deus. E não está errado, está certo, a gente precisa se lembrar. Mas quando nós estamos passando por momentos de bonança, nós precisamos nos lembrar ainda mais, ser gratos, continuar amando, continuar servindo, continuar, buscando ao Senhor. Então, a nossa vida não pode ser separada por aquilo que eu tenho muito ou porque eu tenho pouco. E aí a minha vida fica nesses limites, dependendo dessas circunstâncias. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei, e eu agradeço, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês tinham esse interesse, agora estão renovando ele por mim, estão me abençoando. Mas eu aprendi a passar por toda e qualquer circunstância.
toda e qualquer circunstância. E aí, essa lição do apóstolo Paulo para nós, que é a essência do seu contentamento. O que eu estou passando não muda a minha fé. O que eu estou passando não altera em nada a minha fé por Cristo Jesus. O que você está passando, irmão, querido, não pode alterar em nada a sua fé em Jesus. Em nada. Seja momento de muita alegria ou momento de muita tristeza, não pode, porque a minha fé não está baseada nisso. Eu estou feliz, eu tive conquistas, eu consegui coisas aqui nessa terra, mas eu continuo firme na minha fé. Eu estou triste, eu perdi coisas, eu perdi pessoas, eu estou me sentindo mal, mas a minha fé continua firme em Jesus. Amém, igreja? Nós entendemos esses dois paralelos da vida cristã. Então é disso que o apóstolo Paulo está dizendo: minha felicidade não depende das circunstâncias que me cercam, é a essência de tudo que ele vive. E aí, o apóstolo Paulo aprendeu a se adaptar. Essa palavra aprendi aqui é muito importante para nós, porque para ele e para nós, aprender a estar contente, ter uma alegria inabalável, não é assim, como diz o povo, pega essa chave aí. Não é pegar essa chave aí e simplesmente, agora vou ter uma alegria inabalável, virou a chave. A circunstância, ele aprendeu pelas circunstâncias, ou seja, é um chamado ao aprendizado. Uma alegria inabalável é um chamado ao aprendizado. Você entende isso? A alegria inabalável é um chamado ao aprendizado. Nós vamos aprender, nós vamos ser forjados, nós vamos chorar por situações, nós vamos celebrar por situações, e nesse processo a minha alegria vai apontando para Cristo. Nesse processo eu vou me lembrando do que Cristo é, do que Ele fez, das suas obras por mim, e a minha alegria vai sendo transportada, vai sendo transferida, vai fazendo esse upload para Cristo. Então são as circunstâncias, sim, são as questões que nos cercam, sim, que vão nos forjando a termos uma alegria plena, uma alegria inabalável. Então, nós temos esse chamado ao aprendizado pela experiência. Ele soube o que era estar humilhado, ele soube o que era ser honrado, e todas essas circunstâncias, tendo fartura ou fome, ele foi experimentado. O apóstolo Paulo foi um homem experimentado. Nós precisamos ser jovens, homens, mulheres experimentados, termos as nossas experiências com Jesus. Não basta nós ficarmos olhando vídeos no TikTok, no Instagram, e dizer, nossa, o testemunho daquela pessoa é poderoso. A gente diz, que bom, glória a Deus pelo testemunho dela, pela vida dela. E quantas pessoas aqui nessa igreja têm testemunhos difíceis, mas que superaram, que prevaleceram e permaneceram. Mas eles experimentaram. Eles tiveram as suas. Por isso, irmãos, se tem uma experiência aí sobre a sua vida, viva ela. Peça ao Senhor, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Onde isso vai me levar para um nível de ter uma alegria inabalável? Porque a alegria inabalável está em Jesus. Então, como que isso me ensina? Como que isso me inspira? Como que isso me leva a ter uma alegria plena? E é nisso, queridos, nós precisamos ser intencionais nesses momentos. A vida ensinou. Já ouviu essa frase? A vida me ensinou, o Senhor me ensinou. Então, ele foi experimentado. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar das suas prisões, açoites, naufrágios, perigos, fome, sede, frio e nudez. Pelo menos aí algumas coisinhas, entre aspas, que o apóstolo Paulo passou. Açoites, prisões, naufrágios, perigo, fome, sede, frio, nudez.
passou por muitas coisas, mas ele passou também por muitas alegrias. Passou por muitas alegrias. Aqui é importante nós dizermos que nem as alegrias que a gente recebe nessa terra podem ser comparadas com a alegria que está em Cristo Jesus. Você entende isso? Você teve conquista, você teve alegrias, você teve bênçãos aqui nessa terra, mas nada dessas alegrias se comparam com a alegria que é de viver em Cristo Jesus. Não se compara, irmãos, e não pode se comparar. Talvez uma das alegrias mais preciosas que a gente tem como família é ter filhos. Você recebe, pega o seu filho no colo, aquela coisa maravilhosa, uma das alegrias, mas isso também não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou e nos deu vida. Então, o apóstolo Paulo aprendeu pela experiência, mas também aprendeu pelo conhecimento. Ele era experimentado em Cristo Jesus, mas também ele conhecia Cristo Jesus. A gente pregou aqui no capítulo 3, que ele considerava tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele disse que queria conhecer a Cristo. Então, pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento dos homens, das mulheres, da palavra de Deus, nós vemos que há aflições, mas que há uma alegria plena em Cristo. Então o apóstolo Paulo, pelo seu conhecimento, ele foi vivendo isso. Ele compreendia que estava no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às provações. E aí a gente vem para o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando as pessoas se apropriam desse versículo, parece que é como um mantra, como um jargão, e muitas igrejas vão pegar essa palavra para dizer: você pode tudo, você pode fazer tudo, você pode ter tudo, bens, riquezas e não sei o que, você pode. E aí as pessoas vão pegar aquela palavra e falar: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se o Senhor fosse apenas um objeto aqui, do qual ele busca uma força para ele ter e ele enfrentar. É como o He-Man: eu tenho a força, e desbrava. Mas não é sobre isso, irmãos. O apóstolo Paulo, pegando todo o contexto que nós lemos aqui, é como se ele estivesse dizendo: eu suporto todas as coisas. Olha o que ele falou antes: eu aprendi a ter coisas, a não ter coisas, então eu posso suportar todas as provações e ainda ficar contente. Eu posso suportar, eu posso ter essa força, eu sou fortalecido para todas as coisas, naquele que constantemente imprime, funde forças em mim. Amém, igreja? Vocês entenderam isso? Então eu tenho forças para suportar quando eu tenho riqueza, eu tenho forças para suportar quando me faltam riquezas, quando me faltam coisas, e isso muda a nossa visão, queridos, sobre esse texto, sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ele diz ali que ele tinha, em 2 Coríntios também, que ele tinha um espinho na carne. E o Senhor disse para ele já orou várias vezes para tirar aquele espinho, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Então ele pega essa graça, interioriza essa graça, conhece essa graça, experimenta essa graça, e agora ele tem forças para passar por todas as questões, sejam boas ou ruins. Então tudo posso, todo o meu contentamento vem de Cristo, que me sustenta, que me fortalece, que alegra o meu coração, que enche o meu coração de amor, de graça e de poder. É isso. Nós vamos suportar todas as coisas, independente sejam boas ou ruins. Nós vamos suportar, você vai passar por tudo
o que vier aí pela sua vida, porque é Cristo quem te fortalece. Amém, igreja? O meu contentamento está em Cristo Jesus. O nosso contentamento precisa estar em Cristo Jesus. E isso é ser um cristão maduro. E isso é ter uma alegria inabalável. Eu tenho uma força. Eu tenho uma paz. Eu tenho uma alegria que está aqui dentro de mim, que pode cair todo ao meu lado, mas eu permaneço firme em Jesus. Eu permaneço constante em Jesus. Eu permaneço porque eu sou fortalecido por Jesus para enfrentar tudo isso. Eu sou fortalecido em Jesus para enfrentar a tentação da juventude, para enfrentar as lutas na maturidade, para enfrentar as questões que eu tenho dentro da minha casa. Eu sou fortalecido em Cristo Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Encerrar essa carta com esse grito é muito importante para o apóstolo Paulo. Encerrar essa carta dizendo: eu tenho todas as coisas nesse Cristo que me fortalece. É muito importante encerrar, carimbar essa carta com essa verdade. Isso é importante para nós, irmãos. Porque os nossos olhos, como nós vimos nos versos passados, os nossos olhos precisam estar em Cristo, precisam estar na eternidade, precisam estar em algo que transcende a nós mesmos. Porque senão nós vamos depender dessa força que eu acho que eu tenho, e nós não temos. Nós precisamos hoje do conhecimento de Cristo, sair da superficialidade, se aprofundar ainda mais no Senhor, na sua palavra, vivê-lo, experimentá-lo, passar pelas nossas experiências e saber que Ele está nos fortalecendo, ser moldado por essas questões na nossa vida. Não dá para nós sermos da mesma forma se nós não passarmos por aquilo que o Senhor está nos fazendo passar. Não tem como você sair do mesmo jeito, porque o Senhor quer te transformar. Ele não quer que você permaneça da mesma forma. Por isso nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e sermos transformados por Ele todos os dias. As experiências virão e elas vão nos moldar, e a gente vai crescendo mais um pouco, vai se tornando mais parecido com Ele. As dores vêm, as questões vêm, as circunstâncias vêm, mas como um termostato eu não mudo. Como um termostato, eu permaneço em Cristo, independente de tudo isso. Essa é a nossa palavra, querido, nessa carta. É a palavra do Senhor para nós. Eu não sei se você entendeu profundamente essa alegria inabalável, mas eu creio que a palavra de Deus vai nos dando esse entendimento, porque essa alegria inabalável nos fortalece. E para encerrar, ele diz ali no capítulo 14 até o 19, ele fala sobre a participação das pessoas nas suas tribulações. Ele diz que vocês, filipenses, vocês me ajudaram. Vocês, filipenses, vocês deram, vocês puderam ofertar na minha vida. E ele agradece, verso 16, quando ele estava preso, vocês lá em Tessalônica, e vocês me ajudaram também. Verso 17, ele diz que não que eu esteja procurando mais ofertas, não é sobre isso, mas é que o que vocês fizeram, me abençoaram, mas também abençoaram vocês. Quando nós ofertamos a nossa vida em ajuda, em apoio a alguém, quando nós ofertamos o nosso dinheiro, nós também recebemos do Senhor. Não é uma barganha, mas é algo que simplesmente acontece, porque é a lei da semeadura, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então vocês são abençoados, vocês me abençoaram, vocês são uma bênção. Verso 18, eu recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Ele poderia dizer, não, manda mais, mas ele, não, eu já tenho tudo que eu preciso, eu estou amplamente suprido. Eu recebi os seus donativos, tudo que vocês me enviaram. Olha como ele encerra essa carta. Vocês são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Que lindo! O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A generosidade
é alegria derramada na vida do próximo. Quando nós somos generosos, nós estamos semeando alegria na vida do outro. Você já recebeu algo de alguém assim que te surpreendeu? Um presente, uma palavra, um abraço, uma oferta mesmo, um dinheiro de alguém. Como que você se sentiu? Feliz. Feliz. Então, essa alegria parte de um coração generoso. E nós, você que dá, você também se sente alegre, feliz. Existem pesquisas que dizem que ofertar, que dar do seu tempo, dar do seu dinheiro, molda o seu coração e também te deixa mais feliz. Porque você se sente parte de algo maior. Isso é importante. A generosidade é algo que alegra o nosso coração, o coração de Deus e o coração das pessoas que nós ajudamos. Alegria, ele tinha alegria na provisão de Deus, ele tinha alegria na comunhão das pessoas. E ele vê, como a gente vê aqui no verso 22, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. É interessante esse finalzinho aqui, os que estão na casa de César. César, o imperador. Então tinham pessoas lá na alta cúpula, da alta cúpula, que tinham se entregado a Jesus. E ele está dizendo, tem gente lá, num lugar importante para essa terra, que também reconhece Jesus. E eles estão mandando graça e paz para você, eles estão mandando saudações a vocês. Ou seja, o Evangelho, mesmo eu preso, o Evangelho continua crescendo, porque a obra do Senhor não para. Irmãos, você está preso? Aqui, você está preso? Não estamos presos. Talvez nós estamos presos na nossa apatia, estamos presos na nossa vergonha, estamos presos no pecado que nos cerca. Mas nós não estamos presos como o apóstolo Paulo. E mesmo assim, livres, na liberdade que nós temos nesse país, nós não pregamos o Evangelho. E muito menos, às vezes, vivemos o Evangelho pleno. E aquele homem preso, ele manda a carta para os Filipos dizendo, ei queridos, olha que bênção. Tem gente lá no palácio, gente lá naquela casa importante, que recebeu Jesus, que está proclamando Jesus. E eles mesmos, sabendo que nós somos um corpo em Cristo, estão dizendo, que bom, olá, nós estamos aqui, nós temos a mesma fé e compartilhamos essa mesma fé. Ou seja, o apóstolo Paulo estava testemunhando que o Evangelho estava crescendo, mesmo ele preso, ele vê a missão de Deus se cumprindo. Que é isso, irmãos? Uma fé isolada enfraquece, mas uma fé em comunhão se fortalece. Nós precisamos estar em comunhão. O apóstolo Paulo amava essa comunhão, e nós precisamos valorizar os relacionamentos que temos. Se você não tem, você precisa valorizar mais. Se você está meio isolado aí, você precisa voltar, você precisa integrar, você precisa estar em comunhão com a igreja. Estar aqui no culto, irmãos, é maravilhoso, mas tem muitos que acabam o culto e joga a fumacinha de ninja, some, ninguém vê. Nós precisamos estar em comunhão, a comunhão nos fortalece. Nós sabemos, para você compartilhar da sua vida, eu preciso de oração, eu estou orando por você. Essa comunhão, essa mesa, ela é importante para nós, e nós precisamos valorizar como o apóstolo Paulo valorizou. A carta de Paulo aos Filipenses termina lembrando que a alegria inabalável é a fonte da nossa força. Ele diz, verso 20, a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Cara, isso é muito lindo. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Ele termina essa carta, onde ele abre o seu coração para aquele povo, exaltando a esse Deus, dizendo, glória a Deus Pai, para todos sempre. A sua vida, a vida daquele homem, era uma vida que glorificava ao Senhor. A vida daquele homem, a nossa vida,
também é uma vida que precisa glorificar o Senhor. A sua vida é uma vida que glorifica o Senhor. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Essa graça, esse favor imerecido, é a causa dessa alegria inabalável. É por causa da graça de Cristo Jesus, é por causa da graça de Deus, é que nós somos fortalecidos, é por causa dessa graça que nós temos uma alegria inabalável na oração, na comunhão, no sofrimento, em servir como Cristo, na obediência, em conhecer a Cristo, na jornada na fé, na paz e nessa alegria que nos fortalece. A alegria inabalável, irmãos, não é ausência de problemas. A alegria inabalável é saber que existe uma constante presença de Jesus sobre a nossa vida. Isso é ser feliz. Isso é uma alegria plena. Nós não buscamos em coisas humanas, nós temos uma plena alegria nele. Do jeito que você está, feche seus olhos. Eu queria que você refletisse. Antes de orar, o louvor vai subir aqui. Antes de orar, eu queria que você refletisse. Como está a sua alegria hoje? E eu não estou falando de uma alegria por conta de coisas. Talvez você está passando por uma necessidade. Talvez está faltando coisa na sua casa. Talvez você está com abundância, não te falta nada. Não falta nada na sua casa, na sua família. E você está dizendo: nossa, eu estou muito feliz. Mas a sua alegria não pode estar limitada a tudo isso que você tem. A nossa alegria, eu queria que você colocasse esse termômetro dentro de você, na sua alma, e verificasse o quanto você está pleno em Jesus, o quanto você está pleno, feliz, contente em todas as coisas, em Jesus, em Cristo, na graça dele, no amor dele que te alcançou, na comunhão que nós temos com ele, com os nossos irmãos, a alegria inabalável na comunhão, no sofrimento, no serviço, na obediência, em conhecer a Jesus, uma alegria inabalável na sua jornada de fé, uma alegria inabalável que te fortalece, Ele que nos fortalece.